Então, pessoal, eu vou retomar aqui as atividades gravando uns vídeos enquanto ainda recupera o meu fôlego, tá? Obrigado a todos aí que rezaram por mim e tal. Já estou melhor, mas eu não consigo falar muito tempo. E ainda mais assim, em sala, ficar falando forçado, né? Para o pessoal lá de trás ouvir e tal, o barulho natural que tem. Então, por enquanto eu vou precisar voltar gravando os vídeos, tá certo? Mas eu acho que não vai ter nenhum problema não, contanto que o vídeo consiga chegar a todo mundo. No capítulo que a gente parou, a gente encerrou o capítulo 3, iniciamos aí o capítulo 4, dilatação dos líquidos. Tá? A pergunta inicial que é feita no capítulo é: por que uma garrafa de vidro cheia de suco pode quebrar depois de ficar algumas horas no freezer? Tá? E aí, ao longo do conhecimento aqui do assunto, a gente volta para tentar responder isso, certo? Então, como introdução, o livro traz para a gente a seguinte situação, tá? Então aqui temos uma situação bastante comum, tá? A gente vai abastecer no posto e aí o frentista vai lá e enche o tanque até que o tanque transborde, né? Ou fique quase transbordando, daquela última gotinha. Tá? O que acontece é que, como vocês viram já no capítulo anterior, os materiais, quando estão expostos à variação de temperatura, eles aumentam ou diminuem de tamanho. Então, quando você abastece lá no posto, que está uma temperatura aí, sei lá, de 30 graus, 40 graus, não é a mesma temperatura que o carro vai estar quando começar a andar. E aí, com isso, acontece que o líquido lá muda de tamanho, né, dilata, e também o próprio tanque. Os materiais são diferentes, eles dilatam de maneira diferente. Tá? Então o que acontece é que há um transbordamento desse líquido, no caso da gasolina, e esse transbordamento é uma perda, né, para quem está pagando. Por isso, quando for abastecer, que der aquela primeira travada lá, vocês já podem falar para parar de encher o tanque. Tá? Senão eles enchem e você perde isso. Tá? E aí o que é interessante é o seguinte: como a gasolina dilata e o tanque também dilata, então aquilo que foi transbordado não é o volume real, a dilatação real do líquido. Tá? Porque se o tanque aumenta de tamanho com essa dilatação, e a gasolina também, então o que acontece é o seguinte: antes de começar a transbordar, a gasolina vai aumentar de tamanho igual aumenta o tanque, né, o outro material. E aí, como a gasolina vai ter um coeficiente maior, aí ela vai transbordar porque ela aumenta mais do que o próprio tanque. Tá? Então, quando a gente vai calcular qual foi o volume da gasolina, né, a variação do volume da gasolina, esse volume seria aquilo que foi transbordado mais o aumento de volume do tanque. Tá? É mais ou menos assim. Então aqui, ó, aqui diz. Cadê? O grau de agitação de partículas constituintes de combustível aumentou, que a gente já viu nos primeiros capítulos, e essa variação de energia cinética ocasionou a expansão térmica do líquido. Tá? O recipiente que continha o combustível, o tanque no caso, também se dilatou durante as trocas de calor com o ambiente. Dessa maneira, a porção de gasolina derramada não representa todo o volume de líquido que se expandiu. Nesse capítulo vamos estudar a dilatação real, e nos próximos exemplos a gente vê. Tá? O comportamento de líquidos em recipientes durante a dilatação, item 2. Tá? No item 2 a gente vê o seguinte: o líquido, diferente do que a gente viu do sólido, ele não tem forma definida, ele fica com a forma do recipiente. Então aqui ele tá numa provetazinha, né? Aqui pode ser, acho que é Becker o nome, né? Faz tempo que eu vi isso. Mas enfim, se for um retângulozinho, né, um cilindro, ele fica na forma cilíndrica. Se ela tem um cone, uma pirâmide, alguma coisa assim, ele vai se moldar nesse sentido. Então a gente não pode utilizar o conceito de dilatação linear nem dilatação diária. O que convém aqui é que a gente aplique a dilatação volumétrica, tá certo?
Né? E como a gente viu, a dilatação volumétrica, né, dilatação do volume do líquido, no caso aqui, vai ser o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica, né, que é 3 vezes a dilatação linear, vezes a variação da temperatura, tá certo? Então, aqui nós temos alguns materiais, tá, que a gente já viu como sólido no capítulo anterior, e aqui os líquidos. E aí a gente precisa observar o seguinte, que todo líquido ele tem um coeficiente de dilatação maior do que o sólido, tá? Então a gente tem aqui ó, 1,6 vezes 10 a menos 3 é um número maior do que 8,1 vezes 10 a menos 5, tá? E a gente vê que a ordem de grandeza aqui é de mais ou menos 2 casas decimais, né? Então aqui é 1,6 dividido por 1000 e aqui é 8,1 dividido por 10, 100 mil, né? Então, por isso que no caso que a gente viu do exemplo, a gasolina transborda, porque ela aumenta mais do que o material que é feito o tanque de gasolina, que é um material sólido, tá? Aqui traz a visualização daquilo que foi conversado já sobre essa gasolina, tá? Então, existe uma condição inicial, aqui é um volume, né, um cilindro com volume ocupado por um líquido, que eu acho que é a água, né? Mas qualquer que fosse o líquido, ele ocupa 9 decímetros cúbicos, quando aquece, ele ocupa 10, tá? Então a gente precisa perceber o seguinte, se esse vidro, esse cilindro não aumentasse de tamanho, simplesmente o volume da água aumentou, ou do líquido, aumentou em 1 decímetro cúbico. Só que não é a realidade, tá? O vidro, ou o cilindro, ou o material que for aqui, ele também aumenta de tamanho. Então, a variação do volume do líquido é a variação que a gente vê aqui, mais a variação do recipiente, tá? Então aqui, ó, a consequência é que a variação de 1 centímetro cúbico, né, no caso aqui é 1 decímetro, né, indicada na escala, revela apenas a dilatação do líquido, parte da dilatação do líquido. A conclusão é que na maioria das vezes a dilatação de um líquido não pode ser observada diretamente. Tá? Aqui tem um exemplo mais prático, né? Então, nós temos um recipiente inicial com volume conhecido, volume zero, temperatura zero. Quando aquece, nós temos um volume diferente, né, um aumento do volume, uma temperatura diferente, T, e parte do líquido, como aumentou de tamanho, ele foi e caiu, né, foi coletado aqui. A gente consegue contar isso aqui. Então esse é o volume extravasado, né? Existe um aumento do volume, e esse aumento do volume é a soma desse volume extravasado mais o volume do recipiente, que aumentou de tamanho, né? A diferença do volume inicial para o volume final do recipiente. Esse volume extravasado, esse volume que de fato a gente percebe que aumentou, a gente chama de variação aparente do volume, tá? E o volume do recipiente a gente também coloca na conta, tá? Então, que parcela do volume líquido dilatado terá permanecido no recipiente maior? Como é que a gente sabe qual foi o que está lá? Então, esse volume ele é exatamente o volume dilatado desse recipiente, né? Que ele coloca aqui como volume, variação de volume do recipiente, aqui, tá? Assim, a dilatação real de um líquido, dada aqui pela variação do volume do líquido, é a soma da variação aparente, né, e da variação do volume do recipiente. Então, é a soma disso aqui, do que passou, que a gente consegue contar mais fácil, com o aumento do volume do recipiente. Tá? Essa fórmula, eu sei quem é a variação do volume aparente, que é igual ao volume inicial, mais um coeficiente para esse volume aparente, vezes a variação da temperatura. Assim como eu sei também quem é a variação do volume do recipiente, a partir da formulação do volume inicial, que é o mesmo, né?
vezes o volume, o coeficiente volumétrico do recipiente vezes a variação da temperatura. Tá? Então, essa fórmula aqui, ela pode ser reescrita substituindo todos os termos aqui. Tá? E aí nós vamos chegar nessa fórmulazinha aqui. Né? Ou seja, o volume, a variação do volume líquido é igual à variação do aparente mais a variação do recipiente. É o que a gente viu aqui. Ó. Então, se eu substituir todo mundo por suas equaçõezinhas, o que eu vou ter? A variação do volume líquido é igual ao volume inicial vezes o coeficiente do líquido vezes a variação da temperatura. Então, esse primeiro termo aqui é isso aqui, que é igual à variação do volume aparente. Quem é a variação do volume aparente? O volume zero vezes o coeficiente aparente vezes a variação da temperatura, mais a variação do volume do recipiente. Quem é a variação do volume do recipiente? V0, o gama do recipiente, e a variação da temperatura. Tá? E aí, por fim, o que acontece? A essa equação final aqui, ó, esse trecho final, nós temos termos comuns, ou seja, sempre tem V0 vezes a variação da temperatura. V0, temperatura, gama do líquido. V0, temperatura, gama aparente. V0, temperatura, gama do recipiente. Ou seja, eu posso... É como se eu pegasse esses valores aqui e jogasse para o outro lado dividindo, e aí eu vou anular V0 e ΔT. Com isso eu chego que o gama, o coeficiente volumétrico do líquido, é igual ao coeficiente volumétrico do aparente mais o coeficiente volumétrico do recipiente. Tá certo? Então, essas equações aqui vão ser as equações que a gente vai estar utilizando para resolver as próximas questões. Tá? E aqui, outra situação interessante. Por que o lago congela apenas na superfície? Então, ó, quando ocorre a variação de temperatura, que vai diminuindo a temperatura nessa situação de um lago, o que acontece? A água começa a ficar fria em cima, e aí a água fria, isso até uma determinada temperatura, né? Até uma temperatura maior do que 4 graus. Então ela esfria, e aí ela naturalmente desce, como a gente viu pelo processo de convecção. Aí a água quente que estava no fundo vai subir, aí vai se esfriar novamente e vai ficar fazendo essa troca com o ambiente, tá certo? Só que quando chega lá na temperatura de 4 graus, aí existe o fenômeno na água, né, em que ao invés dela se contrair e aumentar de peso não, de volume, de densidade, ela ela aumenta de tamanho, ela expande, ela se dilata, tá? E aí ela vai formando essa camada, tá? E como a gente sabe, o gelo ele tem lá suas propriedades de isolante, por isso que é possível fazer aquelas casinhas lá de iglu e o pessoal faz, tá? Quando precisa. Então o que acontece? Quando o gelo chegar na temperatura entre 0 e 4 graus, ela vai criar essa camada, tá? E essa camada vai isolar o fundo do lago para que não continue o processo de convecção. Com isso, a água no fundo não congela e a água da superfície congela. Tá certo? Então, esse é o processo. Vocês podem ler isso com mais atenção aqui no texto. Tá? Se quiserem mais informações. Tá? E aí, sobre por que uma garrafa de vidro cheia de suco pode quebrar depois de ficar algumas horas no freezer, eu acho que vocês já entenderam que o coeficiente de dilatação do suco ou do líquido que está aqui dentro, ele é maior do que o do vidro que está aqui fora. Tá? Então o que acontece? O vidro aumenta 1 centímetro, mas o suco aumenta 2. Então esse 2 centímetros vai fazer uma força de dentro para fora. Se o vidro não for capaz de conter essa força, ele vai quebrar. Tá? Então é isso que acontece. Ok? Então eu vou encerrar o vídeo da parte teórica aqui.
Vou tentar trazer os bizus, digamos assim, desses exercícios para vocês, das questões resolvidas. E aí eu peço que vocês comecem a fazer as questões propostas. Tá bom? Tá, obrigado.